muito feliz e à vontade de receber esse cara aqui hoje, porque além de um admirador da sua conduta profissional e enquanto ser humano, nós temos 3 coisas em comum que pra mim são fundamentais para chamar alguém de meu parceiro. Curtimos um rock nacional, amamos a paternidade e somos os atuais campeões da América. Papai babão do Kaique de 36 anos e das Anas, Chiara de 15 e Francesca de 13. Senhoras e senhores, chegou a vez dele, Matheus Carriere! Fala, Gif, que prazer falar contigo. Pô, depois dessa apresentação toda aí, muito obrigado pela reverência toda, fiquei até emocionado, assim, muito legal. Somos campeões da América, né? Temos muita coisa em comum, é isso aí. E ó, primeiro, né, eu que agradeço, cara, você de estar aqui comigo hoje, demais mesmo. E antes até de a gente entrar para valer na paternidade, eu queria que você falasse exatamente sobre o que a gente abriu o programa falando, sobre essa tua paixão pelo Palmeiras, que também é uma paixão minha, mas eu sou um torcedor muito chato, muito corneta. E depois, você sabe, né, Matheus? Depois de muitos dias de luta, parece que chegou a nossa vez de viver os dias de glória. A gente ainda morre de Palmeiras, né, velho? A gente ainda morre disso, cara. Nossa, nessa Libertadores a gente morreu 3 vezes no jogo contra o River. Meu Deus do céu, no jogo da volta. Né? Quem é palmeirense sabe como foi sofrido aquele jogo, dependemos do VAR, graças a Deus o VAR acertou, mas esse próprio VAR já errou bastante contra a gente, né? Então a gente ficou meio ressabiado, mas dessa vez eles foram a favor do Palmeiras e tava tudo correto, mas foi difícil aguentar aquela tensão, né? E você estava falando do Palmeiras, né? E como o teu podcast fala sobre paternidade, Palmeiras e paternidade, para mim, tem tudo a ver. As minhas melhores lembranças de infância com meu pai são dentro do Parque Antártica. Tem a ver com Palmeiras, né? Então, o meu pai nunca foi daqueles de brincar muito com a gente e tal, mas ele me levava muito para o estádio. E ele me levava muito para ver ele jogar futebol. Meu pai jogava futebol de várzea, né? Era um time do Brás, da colônia italiana. Mas ele me levava muito, assim, quase todo final de semana. Com todo jogo do Palmeiras, praticamente, a gente ia. Então, era quando eu tinha, na minha infância, quando eu tinha um melhor e maior contato com o meu pai, tem a ver com o Palmeiras. E até hoje, assim, o Palmeiras é assunto meu e do meu pai, assim, é uma coisa que nos aproxima muito. Coincidência isso, né? A nossa paixão pelo Verdão, né? Cara, e você adiantou exatamente a minha próxima pergunta, porque eu ia trazer exatamente esse teor. Se esse amor pelo Verdão era uma herança do seu Vito, teu pai, e você já me disse que sim. E dentro do Palestra Itália, tem algum momento que te marcou muito ao lado do teu pai ali, dentro de todas as vezes que vocês visitaram, ali na Barra Funda? Porque quando eu ia pro Palestra, eu não sei você, ô Matheus, mas, cara, eu lembro dos momentos, desde que eu descia do metrô Barra Funda, o caminho, tudo pra mim sempre foi muito mágico ali. Como era com você e com o seu Vitor? Meu pai era muito legal. E ele não me levava só no Parque Antártica, né? Meu pai me levava no Morumbi, me levava no Pacaembu. Na época que eu era criança, era bem diferente, né? Eram jogos com 2 torcidas e 2 torcidas grandes e não tinha problema. Eu lembro muito da gente chegando no Morumbi e, claro, tinha a entrada do Palmeiras, a entrada do Corinthians, mas às vezes meu pai parava o Fusquinha dele mais perto, sei lá, não meio desavisado, mais perto da torcida do Corinthians. E a gente tinha que passar, né, na frente da torcida do Corinthians para chegar no portão de entrada da torcida do Palmeiras. E a única coisa, e eu sempre de camisa, nunca fui no jogo do Palmeiras sem camisa, e naquela época sempre levava bandeira. Meu pai sempre fazia bandeira para mim, bandeirão. Eu não ia para o estádio sem bandeira. E a única coisa que meu pai falava para mim era, quando a gente passava na frente de uma outra torcida, não mexe com os caras, enrola a bandeira e passa quieto que não tem problema. Hoje em dia é impensável uma coisa dessa, né? Se mesmo um pai com filho passar na frente de uma torcida com uma bandeira e com uma camisa do adversário, o cara é linchado. Não importa se é criança, se é velho.
né? Infelizmente, a gente chegou nesse estágio. Mas eu lembro muito, meu pai só falando assim, fica quieto, não mexe com ninguém e enrola a bandeira, para passar no meio da torcida do outro time para ir para o portão da entrada do seu time. É louco isso, né? Mas eu tenho essas lembranças. Tem uma lembrança forte do único jogo que eu vi o Pelé jogar, que é Palmeiras e Santos no Pacaembu. E foi um jogo que estava lotado o Pacaembu. E eu quis fazer xixi no intervalo. E aí ele me levou para fazer xixi. Só que aí a gente não conseguia mais chegar no nosso lugar, né? No lugar que a gente estava. E aí a gente acabou sentando lá naquelas escadinhas do Pacaembu, porque não dava para sentar, estava muito lotado, né? Era uma outra época que os estádios tinham uma capacidade absurda, né? Sim. E a gente está falando de um Matheus com que idade ali? Isso com 7, 8 anos, por aí. Cara, 6, 7, 8 anos. Para você ver, Matheus, como as memórias com os nossos pais, né? Quando elas têm o valor que elas têm pra gente, né, cara? 7 anos de idade e você fala como se você tivesse vivenciado isso ontem. Né? Essas memórias, essas lembranças dentro do estádio, dos jogos, né? Isso marcou muito para mim, assim, com meu pai, principalmente com meu pai. Tanto é que, nossa, quando eu levei ele para conhecer o Allianz Parque agora, quando a gente saiu lá do elevador e entramos assim, né? Quando você já foi no Allianz, provavelmente, né? Já sim. Quando você entra assim, né? Naqueles túnelzinhos, né? Que dão acesso ao gramado, assim, e você vê a grandiosidade da coisa, né? É emocionante. E na primeira vez que eu levei meu pai, foi até um jogo comemorativo do Ademir da Guia, não foi um jogo oficial, foi um jogo assim de festa, que eu levei ele mais para conhecer o estádio mesmo. Os dois começaram a chorar copiosamente, assim, eu e ele, assim, né, não acreditando como aquele estádio tinha ficado bonito e, tipo, com aquele saudosismo do antigo Parque Antártica, né? Sim. Que momento, né? E teve um lance com o Palmeiras também, que nessa época, eu já fazia o programa do Silvio Santos, o mini júri do Boa Noite Cinderela. E nesse programa, eram as crianças que entrevistavam artistas, personalidades, tudo. E nesse ano o Palmeiras tinha sido campeão em 74, foi em 74. O Palmeiras tinha sido campeão paulista em cima do Corinthians. Foi um dos primeiros títulos que eu lembro que eu comemorei com meu pai nas ruas. E aí a gente entrevistou o Luiz Pereira, que era o zagueiro do Palmeiras, né, no programa do Silvio Santos. Que legal. Entrevistando o Luiz Pereira. Eu tenho que ser o Luiz Pereira, hein? Não. Eu é que sou o Luiz Pereira. Não, eu falei primeiro. Não, mas isso não me importa. Não, é porque sempre tem que ser do jeito que você quer. Porque eu é que sou o dono desta bola. Portanto, você vai fazer o que eu quero. E o que eu quero é ser o Luiz Pereira! E aí o Luiz Pereira nos convidou para ir assistir um treino do Palmeiras. E aí, é claro, meu pai me levou. Não existia ainda o CT do Palmeiras, né, a academia, e o Palmeiras treinava no próprio campo, no próprio gramado do Parque Antártico. E aí eu e meu pai, a gente foi lá no treino do Palmeiras, e o Luiz Pereira foi super gentil, me apresentou para todo o time, todos os campeões de 74, que era a segunda academia, né? Então, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Ademir, Leivinha, Edu, César e Ney. Então, é desse time que eu me lembro, é o primeiro time que eu me lembro do Palmeiras, né? E eles todos assinaram uma camiseta para mim, que eu tenho essa camiseta até hoje. É a única camiseta que eu não envolvo em promessa, troca. Eu já perdi toda uma coleção de camisa do Palmeiras por causa de promessa. Porque eu pago a promessa, né? Mas essa daí tá sempre fora das promessas, porque essa eu não entrego, não. E eu tenho essa camiseta do Luiz Pereira com os campeões de 74 até hoje.
Cara, que demais, velho. A gente vai ter que fazer depois um programa só pra falar de Palmeiras. Vou marcar uma live com você. Do assunto um pouco. Não, a gente vai fazer uma live pré-jogo do Palmeiras e Grêmio que vai ter daqui a pouco. A gente vai fazer um pré-jogo. Porque também, se deixar, eu fico até 1h da manhã aqui falando só de Palmeiras. Mas antes da gente sair da pauta Palmeiras, eu queria saber se você perpetuou isso com seus filhos, essa paixão. Então, olha que loucura, né? Com o meu filho mais velho, não consegui. O Kaique não rolou. Eu te explico por quê. Porque, claro, ele era palmeirense quando era pequenininho e ele nasceu na época da fila, na época que o Palmeiras não ganhava nada, né? Ele nasceu em 84. O Palmeiras só foi ser campeão em 93. E aí, todo jogo que eu levava ele do Palmeiras, o Palmeiras não ganhava. E mais do que isso, o Palmeiras nem gol fazia. Era 0x0 chato, ou perdia de 1x0, enfim, o Palmeiras nunca ganhou, nunca nem fez gol nenhum quando eu levava o Kaique para ver jogo do Palmeiras. E aí, junto com isso, ele morava com a mãe, a gente era separado, né? Ele tinha um tio muito São Paulino, os amiguinhos do prédio eram São Paulinos, e o São Paulo ganhando tudo. Era a época do Raí, do Tele Santana, a época que o São Paulo foi bicampeão mundial. E aí ele chegou um dia para mim e falou: pai, eu torço pro São Paulo agora. Meu tio pegou, o São Paulo ganha. Se ele tivesse esperado mais 1 ou 2 anos, tinha entrado a era Parmalat, e aí eu teria conseguido fazer com que ele né, continuasse a ser palmeirense. Mas não deu. Ele é São Paulino, mas é um São Paulino que não é fanático como eu, né? Então, às vezes, ele até torce para o Palmeiras para me ver feliz. Porque ele não é fanático pelo São Paulo. E as meninas eu consegui, né, transformá-las em palmeirenses, porque elas viram muitos títulos, né? Elas nasceram em 2006, 2007, então 2008 já viram um campeonato paulista. Eu levei elas no CT, elas têm foto, elas adoravam Valdívia, né, o primeiro ídolo do Palmeiras dela foi o Valdívia. Levei elas no Pacaembu, ver o Palmeiras, aí elas pegaram toda a construção do Allianz, aí quando o Allianz inaugurou, levei elas. E aí o Palmeiras foi campeão, elas já comemoraram o título de 2015, né, a Copa do Brasil, né, que foi contra o Santos. Depois já teve... Bom, 2012 também, né? Copa do Brasil, isso. Copa do Brasil. Também. Então, tem vários títulos que a gente já comemorou. Sempre quando eu levei elas no estádio, o Palmeiras ganhava, fazia gol, Valdívia jogava. Então, elas são palmeirenses. Elas eu consegui.